Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo aí ao nosso momento de Escola Bíblica Dominical. A graça do Senhor esteja aí com você, na sua casa, na sua família, nessa manhã que o Senhor nos deu. Mais este dia que o Senhor nos tem dado pela sua graça, nós nos alegramos, porque o Senhor nos tem dado dias e cada dia, cada amanhecer, cada manhã é uma nova oportunidade, é um novo momento de sermos gratos a Ele, pela sua graça, pela sua bênção, por tudo aquilo que nós temos recebido das mãos dEle, pela nossa casa, pela nossa família. Então, faça esse exercício aí nessa manhã, olhe ao redor, seja grato ao Senhor pela bondade dEle, seja grato ao Senhor pela sua vida, seja grato ao Senhor pela sua família. Tem que haver nos nossos lábios sempre motivo de gratidão ao Senhor, palavras de louvor ao nome dEle, que tem sido Deus gracioso, que tem sido Deus fiel. Nós temos experimentado da sua graça, nós temos experimentado do seu amor. Ele nos tem dado muito mais daquilo que nós merecíamos, porque aquilo que nós merecíamos era a morte, mas Ele nos deu vida e nos tem dado tantas coisas. Então faça esse exercício nessa manhã. Abra os seus lábios e agradeça ao Senhor por alguma coisa, seja pelo café da manhã, pela sua cama, pela sua família. Dê graças ao Senhor por algo nesta manhã. Dê graças ao Senhor pela sua vida nessa manhã. Faça um exercício de gratidão ao Senhor, amém? Nós vamos continuar então estudando, avançando nesse tema de famílias fortes. Estamos usando como base o texto de Efésios, capítulo 6, que fala da armadura de Deus. A aula passada, o pastor Carlinhos falou muito bem a respeito dessa armadura, e eu vou continuar, então, trabalhando nesse texto de Efésios 6, e nós vamos continuar avançando em cada escola bíblica dominical, porque é tempo da família aprender a tomar essa armadura de Deus. É tempo da família aprender a defender a sua fé, a defender os seus princípios, a estar firmados como famílias fortes. E como nós temos aprendido, famílias fortes formam uma igreja forte. E como eu tenho dito a cada domingo, a nossa sociedade, a sociedade de hoje, precisa de uma igreja forte. A sociedade de hoje precisa de uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença, amém? Então, ore comigo, quero te convidar a orar comigo nessa manhã, pedindo aí a graça e a bondade de Deus, para que Ele fale conosco nessa manhã, para que Ele nos ensine mais da sua palavra, para que Ele nos dê estratégias, para que Ele abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Às vezes as coisas estão ali tão claras, não é? E nós não percebemos. E a resposta, na maioria das vezes, está nas coisas mais simples. A resposta, às vezes, é algo muito simples. E nós complicamos demais. Então, vamos orar agora para que o Senhor, então, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, prepare o nosso coração, libere as estratégias dEle para que as nossas famílias se tornem cada vez famílias mais fortes, alicerçadas, famílias vitoriosas. Amém? Pai amado, Deus santo, Deus glorioso, Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade. Nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas que temos recebido das Tuas mãos. Somos gratos a Deus por mais um dia, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pela Tua graça que nós experimentamos.
Enche, Senhor, agora os nossos corações da alegria do Senhor. Enche agora, Senhor, os nossos corações de gratidão. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais nesta manhã, para que vejamos a tua boa mão, para que vejamos o teu cuidado, Senhor, para que os nossos olhos estejam abertos para a tua bondade, que tem sido constante nas nossas vidas, que os nossos olhos sejam abertos para a tua fidelidade. Deus, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste momento. Fala conosco, ó Deus querido, nos dá estratégias, ó Pai, nos dá, ó Deus querido, entendimento daquilo que o Senhor falou através do apóstolo Paulo, Senhor, neste texto de Efésios. Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que ouvem nesta manhã, tem misericórdia de quem fala, e que a tua graça seja manifestada no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, que de fato, querido, nós tenhamos aí entendimento mesmo para tudo que o Senhor tem feito. Às vezes nós focamos tanto, na verdade, naquilo que está faltando, naquilo que nós achamos que está faltando, às vezes nem está, naquelas circunstâncias que estão difíceis, e nos esquecemos de olhar para aquilo que Deus já fez, para aquilo que Ele tem feito, para aquilo que nós temos. Foque no que é mais importante. Amém? Então, a palavra do Senhor no texto de Efésios, que nós estaremos continuando estudando nesta manhã. Nós vamos ver o capítulo 6, de Efésios, como eu mencionei, os versos 15 e 16. Na minha versão, diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nós vamos continuar neste texto, como eu disse, de Paulo aos Efésios, e nós vamos falar de caminhos imprescindíveis para que um cristão, uma família cristã se torne forte para vencer as investidas do maligno. Nessa aula nós vamos falar de duas peças dessa armadura, das quais nós devemos nos apropriar, das quais nós devemos aprender, das quais nós devemos exercer, das quais nós devemos viver, para nos tornarmos fortes e firmes. Como eu tenho dito, as peças dessa armadura são também vivências, são essencialmente, queridos, vivência com Deus. Não é nada que seja místico, mas é algo que nós exercitamos e vivemos como cristãos. Então, o primeiro tópico que nós vamos desenvolver, baseados neste texto de Efésios que eu acabei de ler, capítulo 6, versos 15 a 16, é que famílias fortes estão prontas, dispostas a anunciar a paz. Famílias fortes estão prontas, preparadas, dispostas para anunciar a paz. A Bíblia diz, em outra versão, diferente da que eu li, esse mesmo texto, ela diz o seguinte: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O equipamento, esse calçado, esse equipamento que Paulo menciona, é a meia bota do legionário romano. A maioria dos estudiosos e comentaristas concordam que Paulo está falando da caliga, que era uma meia bota feita de couro que deixava os dedos livres. Então ela tinha tiras de couro nas canelas, presas à canela e aos tornozelos dos soldados. Elas tinham pesadas, eram cravejadas no solado como chuteiras de futebol, tinham cravos ali como das chuteiras de futebol, para que desse ao soldado, para que proporcionasse ao legionário, ao soldado romano, então, segurança, firmeza e estabilidade para caminhar longas jornadas,
fazer longas caminhadas naquele terreno que era acidentado como daquela época. É aquilo que nós precisamos, de firmeza. Nós vivemos hoje uma longa caminhada, nós estamos hoje numa caminhada, numa longa caminhada, num terreno incerto, num terreno instável, num terreno que eventualmente vai ter deslizes, num terreno que eventualmente vai ter pedras, e nós precisamos estar firmados, bem calçados, à luz da palavra. Usando então esta figura, nós podemos fazer algumas analogias, e a primeira delas é a seguinte: famílias fortes sempre estão prontas para a caminhada nesse mundo. Famílias fortes sempre estão prontas para a caminhada nesse mundo. E a vida é uma caminhada. Como eu disse, a vida é uma longa caminhada. Nós devemos individualmente, como cristãos, e também como família, estar prontos, estar preparados para essa caminhada. E para estar preparado para essa caminhada, nós precisamos fazer o preparo das provisões necessárias para essa caminhada. A exemplo disso, nós podemos ver o texto de Mateus, capítulo 25, que vai falar, então, da parábola das 10 virgens, tão conhecida, que pode nos ajudar a dar clareza a este tópico. Então, abra lá comigo, se você puder, capítulo 25 do livro de Mateus. Nós vamos ler a partir do verso 1. E diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. As virgens prudentes, como o texto nos ensina, tinham se equipado, tinham se preparado, elas tinham buscado provisões, tinham se provido do necessário para uma situação de adversidade, que foi a demora do noivo. Elas estavam prontas, elas tinham feito a provisão para esta situação de adversidade, que nesse caso era a demora do noivo. A Bíblia diz aqui no verso 5 que, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas elas adormeceram. Todas dormiram nessa situação de adversidade que foi a demora do noivo. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que todos podemos fraquejar. Todos podemos passar por momentos de instabilidade, momentos de desafio. Mas é o que temos preparado, é que vai nos garantir a saída, a vitória nessa situação. E nós precisamos nos prover numa vida de comunhão com o Senhor, numa vida de oração. É na vida de oração e de comunhão com Deus é que nós
preparamos as nossas vasilhas de azeite. É numa vida corajosa de oração, numa vida persistente de oração, de comunhão com o Senhor, é que nós, então, nos provemos, enchemos as nossas vasilhas. Queridos, é tempo de adoração, é tempo de comunhão com Ele, é tempo de buscar a sua palavra, é tempo, queridos, de viver uma vida de comunhão com o Senhor, é tempo de estarmos na torre de vigia. Lembrei da irmã Geni agora. É tempo de estar na torre de vigia, orando pela nossa família, orando pelos nossos filhos. Eu vi um pastor falando que às vezes a gente faz uma oração como quem está fazendo farofa, né? Senhor, abençoa os meus filhos. Não, cada filho tem uma característica pessoal e diferente. Nós precisamos orar individualmente por cada filho, objetivamente, com foco, com constância, sabe? Abrindo o nosso coração ao Senhor, numa vida de comunhão com Ele. E é quando, queridos, nessa comunhão, sabe, é nesse viver com o Senhor, é que nós adquirimos confiança, certeza, é que nós enchemos a nossa vasilha para o dia mau, para estar pronto para a adversidade. Sabe, todas aquelas virgens ali, todas aquelas mulheres da parábola que esperaram o noivo, dormiram, todas elas tiveram um momento de instabilidade, de fraqueza, mas só aquelas que tinham algo a mais, que estavam preparadas com provisão, subiram com o noivo. Só aquelas que tinham preparo, só aquelas que tinham prontidão. Prontidão significa estar sempre equipado com a armadura de Deus para continuar sendo fortes. Prontidão é estar equipado. Prontidão é ter o necessário. Nós precisamos procurar crescer espiritualmente, como indivíduos e também como famílias, para estarmos prontos para os ataques e não sermos derrotados. A segunda aplicação que nós podemos fazer aqui é que famílias fortes devem estar firmes nos fundamentos do Evangelho. Paulo, no texto de Efésios, está dizendo prontidão do Evangelho da paz, é o estar preparado, é o estar disposto. Como crentes e como famílias cristãs, nós precisamos anunciar o Evangelho. É para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, para anunciar a Cristo, para defender a nossa fé. Nós precisamos estar prontos para confessar a nossa fé. Nós precisamos estar prontos para defender os nossos princípios, o nosso jeito de agir, de nos relacionar. Nós precisamos estar dispostos e desejar anunciar a Jesus, anunciar a Cristo, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as pessoas do nosso convívio, anunciar a Jesus, proclamar o reino, viver e anunciar a nossa fé em Deus como Pai, a nossa fé em Jesus como seu Filho unigênito, a nossa fé no Espírito Santo, nosso amigo e nosso Consolador, a nossa fé na Bíblia como palavra de Deus, a nossa fé no Salvador, a nossa fé na salvação, que só vem por meio de Jesus Cristo. Anunciar as bases da nossa fé, defender os princípios da nossa fé, entender, ter esses princípios e essas verdades no nosso coração. O nosso Deus, nosso amado Salvador e o doce Espírito Santo, a palavra de Deus, a Bíblia que é a palavra de Deus, e a certeza de que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. A terceira aplicação é que famílias fortes, enquanto caminham, vivem e anunciam a paz. Como crentes, como famílias cristãs, nós precisamos anunciar a paz que só Cristo pode dar, a paz que só se encontra em Jesus e não é o não ter problemas. A paz é a certeza da vitória nos problemas, é a tranquilidade que o estar com Ele nos dá.
Isaías 52, capítulo 1, diz: quão formosos sobre os montes são os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Precisamos viver e anunciar esta paz que só Cristo pode dar. Precisamos experimentar esta paz. O segundo tópico é que famílias fortes vivem uma fé inabalável em Deus. Então, nós vamos para o segundo equipamento, que é o escudo da fé. No texto que nós lemos em Efésios, Paulo afirma: além disso, usem o escudo da fé. Vamos falar agora sobre o escudo da fé. Essa expressão, além disso, indica, olha, é impensável não usar. Você não pode deixar de usar. Essa ferramenta, esta parte da armadura, é impensável não estar com ela. É impensável não levá-la. É impensável não tomá-la. Paulo está fazendo referência, então, aqui, quando ele diz, usem o escudo da fé. Aqui, escudo, ele faz referência, ele está fazendo referência ao grande e pesado escudo que os soldados romanos levavam. Ele media cerca de 1,20 m de altura e 80 centímetros de largura. E ele, então, cobria quase todo o corpo do soldado romano. John Stott ensina que esse escudo ele consistia em 2 camadas de madeira, coladas juntas e cobertas, então, primeiro com linho e depois com uma camada de couro. Era quase do tamanho de uma porta, não é verdade? Ele era usado para apagar as setas incendiadas que eram lançadas pelo inimigo. Eram lançadas setas embebidas em uma solução inflamável com fogo e lançadas. E esse escudo, estas camadas de madeira, linho e couro, tinha que ter o couro era o que apagava estas setas inflamadas. Muitos daqueles que são citados lá no texto de Hebreus 11, da chamada galeria da fé, viveram a fé em Deus num ambiente familiar. A família é o campo de prova para o cristão viver a fé. É interessante que o escudo era a parte mais pesada, mais difícil de ser levada pelo soldado. E não é fácil viver a fé nos nossos dias. Não é fácil viver a fé em família. Eu quero citar novamente John Stott, que ele, num texto, afirma o seguinte: é pela fé que fugimos para Ele, procurando refúgio. A fé que toma posse das promessas de Deus em tempos de dúvida e de depressão. É a fé que toma posse do poder de Deus em tempos de tentação. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro. E como diz aquela música, suas promessas ainda estão de pé. A minha esperança é que o meu Deus jamais falhou. Mantenha firme a sua fé. Esse é o nosso refúgio, é a nossa garantia. Proteja-se, proteja a sua família, crendo nas promessas dele, crendo que ele é fiel, crendo que ele jamais falhou, e viva uma fé esperançosa, uma fé corajosa, uma fé persistente. Amém? O terceiro tópico é que famílias fortes são conscientes dos constantes ataques do maligno. Queridos, há dardos inflamados do maligno constantemente sendo lançados contra a nossa família. Dardos inflamados em forma de leis, de mídia, através das novelas, através dos novos conceitos que têm sido vomitados dentro da nossa casa. Pelo secularismo, pela moralidade cada vez mais deturpada e mais destruída dessa sociedade. Pastor Carlinhos, me lembro de que ele disse que é uma sociedade que se orgulha em mostrar suas feridas.
É uma sociedade extremamente hoje sexualizada, que colocam em desafio a firmeza da nossa fé, a firmeza da nossa ética, a firmeza dos nossos princípios. Que dardos inflamados o maligno tem lançado contra os nossos princípios cristãos, que dardos inflamados ele tem lançado contra as nossas famílias, que dardos inflamados ele tem lançado sobre os nossos relacionamentos, a cada vez mais uma individualidade gritante, às vezes dentro da nossa própria casa. Quantos dardos inflamados o maligno tem lançado no campo da sexualidade, no namoro, no noivado. Há um desafio para viver um noivado e um namoro cristãos, com santidade. Satanás, lá no paraíso, lançou o seu dardo inflamado contra o primeiro casal. E ele continua em plena ação. Famílias fortes são famílias que entendem que estão num campo de guerra, que entendem que estão em constante ataque, por isso se refugiam nele, por isso buscam firmeza na palavra, nos princípios de Deus. Nós precisamos buscar firmeza na palavra e nos princípios de Deus. Os nossos ouvidos têm que estar nele, no Senhor, o tempo todo, senão Satanás vem com as suas mentiras e traz engano e ilusão, assim como aconteceu com o primeiro casal lá no paraíso. Reforçando, querido, aquilo que nós aprendemos nesta manhã. Famílias fortes estão prontas e dispostas para anunciar a paz. Famílias fortes vivem uma fé inabalável em Deus. Famílias fortes são conscientes dos constantes ataques do maligno. Que nós sejamos, então, famílias pacíficas, promovendo a paz, firmes sempre na fé em Deus e conscientes que, enquanto estivermos neste mundo, seremos atacados pelo inimigo número 1 da família, que é o diabo. Refugie-se nele, que a sua confiança permaneça nele. Vamos orar. Pai, nós glorificamos ao teu nome pela tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, que nesta manhã nós estejamos calçados, firmados, Senhor, e anunciando a Cristo e a salvação. Senhor, que nós estejamos embraçando o escudo da fé, crendo na tua palavra, crendo nas tuas promessas, crendo, ó Deus querido, que com o Senhor nós avançaremos e seremos vitoriosos. Nos faz conscientes, ó Deus, dos constantes ataques do maligno, ó Deus. E no nome de Jesus, nesta manhã, nós declaramos que todo o plano do inferno contra as nossas vidas e a nossa família é falido. E nós declaramos em nome de Jesus que nós viveremos as tuas promessas, que nós viveremos os teus projetos para a nossa vida e para nossa família, no nome de Jesus. A nossa família está agora debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, ó Deus querido. Que haja na nossa casa, na nossa família, um altar erguido ao Senhor. Que nos nossos lábios sempre haja adoração ao Deus vivo e uma vida de comunhão constante com o Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. E até a noite no nosso culto às 19 horas. Amém?